Ter que se anular para pertencer, pertencer até se destruir e ser castigada para o seu próprio bem. Nesse episódio, vamos mergulhar fundo na história de Helena Laís, uma mulher que ousou quebrar as correntes de um casamento de 24 anos com um homem poderoso e muito influente no mundo artístico, e isso resultou em uma internação psiquiátrica involuntária. Por 21 dias, Helena foi privada da sua liberdade, medicada contra sua vontade e silenciada. Mas a sua voz aprisionada encontrou escape na escrita. Helena é uma mulher que luta para reconquistar sua própria narrativa. Aqui você tem voz, Helena. Seja muito bem-vinda ao Muitas de Mim. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pelo convite tão especial, pela oportunidade de contar minha história. Helena, é uma honra te receber. O Muitas de Mim é um espaço que a gente pode tudo. Aqui é o nosso lugar, não tem tabu. A gente é do nosso tamanho e a gente tem voz. Excepcionalmente, esse episódio nós faremos online, que inclusive é um formato que a gente nunca tinha feito, mas realmente foi muito importante contar a tua história. Eu queria muito te ouvir e a gente vai fazer assim porque o Brasil, o mundo precisa ouvir a tua história. Helena, para começar, eu gostaria que tu contasse pra gente quem é Helena dentro de muitas que somos, características mesmo, personalidade. Então, vamos lá. Eu sou Helena Laís, como eu passei a me chamar, né? Me auto-intitulei depois desse episódio do divórcio. Meu nome é Helena Tavares de Souza e eu sou escritora, e eu usava, né, o meu nome de casada nos meus livros, e depois desse episódio eu adotei o Laís, que é uma espécie de uma abreviação de Lago de Histórias, que é o nome da minha editora. Então é um Laís com H no meio, né, vem de Lago de Histórias. Me reconheço, né, com esse novo nome. Acho significativo, foi muito importante para mim essa adoção de um novo nome depois desse episódio, porque sim, eu sou uma nova mulher, eu sou uma mulher que foi atravessada por uma situação de violência muito grave, né, mas que eu entendo que eu venho me edificando e me transformando numa mulher mais forte, na mulher que eu sou, né, de verdade, que eu sempre quis ser, livre e sem nada que me impeça, né, de caminhar para onde eu queira. Eu sou pedagoga, sou professora do ensino básico há mais de 25 anos. Sou mãe também, tenho 2 filhas adultas já, uma tem 18 e a outra tem 24 anos. Sou editora, tenho uma editora na Urca, no Rio de Janeiro, e sou uma mulher com muita história para contar. Sou uma contadora de histórias também, tenho alguns livros publicados, então são um pouquinho da minha história. E como tu conhece e encontra o teu ex-marido? Com que idade, Helena, para começar? Com 17 anos. Muito jovem. Sim, muito jovem. Praticamente meu primeiro namorado. Ele era um amigo de trabalho do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho era uma espécie de sábio da família. Era assim que ele era visto. Até hoje. Até hoje ele lugar. O que ele fala sempre tem muito peso. Sim, muito. Sempre teve muito peso. Entendi. E ele foi morar no Rio, né? A gente morava em Petrópolis e ele foi para o Rio, veio para o Rio de Janeiro para fazer faculdade, foi estudar na PUC e foi trabalhar em estúdio de gravação. Ele foi trabalhar no estúdio do Mazola, na Barra da Tijuca, e naquela época ele conheceu meu ex-marido. Meu ex-marido era assistente de
de gravação desse estúdio também, estagiário. E aí eles se conheceram, quer dizer, eles se conhecem ali, começam uma amizade, e o meu irmão organizou um churrasco de confraternização do estúdio, com o pessoal do estúdio, na casa dos meus pais, e foi assim que eu conheci o meu ex-marido, e que a gente se conheceu, e depois, um mês depois, mais ou menos, desse encontro, a gente começou a namorar. A família super aprovava, adorava ele? Totalmente, totalmente. Ele foi, assim, escolhido mesmo, e especialmente pela minha mãe. Quando eu conheci o meu ex-marido, a mãe dele já era falecida. E ele tinha só o pai e os irmãos, né? E sempre teve uma coisa deles, de ambas as partes, tanto do meu ex-marido com relação à minha mãe, quanto da minha mãe com relação a ele, de se dizerem mãe e filho. Então ele dizia que a minha mãe era a segunda mãe dele e a minha mãe dizia que ele era o sexto filho dela. E aí na sequência já casaram? Conheceu, começou a namorar com um mês? Sim. A gente começou a namorar um mês depois. A gente namorou por mais ou menos 4 anos e meio. Quando a gente estava por aí, 4 anos e meio, 5 anos de namoro, a gente se casou. E aí eu então com 21 anos. Tá. E como era o casamento de vocês, Helena? Olha, nós ficamos casados por 5 anos sem filhos, né? Então, os primeiros anos éramos 2 crianças casadas, assim, como eu vejo hoje, né? Não como eu via na época, mas como eu vejo hoje. Eu vim morar no Rio, saí de Araras para o Rio. Então, eu já saí da casa dos meus pais já para o casamento. Foi uma série de adaptações, assim, né? Aqueles primeiros anos, eu era uma menina do interior, morando na cidade grande, vivendo, né, os sustos, os desafios, as adversidades, enfim, tudo que a vida na cidade grande impõe, né? Descobrindo aquela vida nova, mas casada. E assim comecei a trabalhar, minha vida profissional. Até a faculdade, Carol, eu fiz faculdade casada. Então, assim, eu fui para o mundo adulto já com essa situação completa, assim, casada. E tu nem se reconhecia. Fazendo faculdade, trabalhando. E talvez conhecer um pouco da versão da Helena indivíduo, né? E individual. Porque quando tu já começa a se relacionar na adolescência com alguém, a gente se conhece muito pouco, né, Helena? Muito, muito pouco, assim. E eu tive uns primeiros ensaios, assim, de uns namoros, de, né, me interessar por uns meninos e tal. E as primeiras, né, as minhas primeiras experiências, assim, com esses namorinhos, antes do meu ex-marido, foram todas reprovadas pela minha família, assim. Ninguém prestava para eles, né, segundo eles, assim. Ele realmente foi o escolhido mesmo. E aí ele entra numa situação onde ele é escolhido e aclamado, assim. Então isso pesou muito para mim, né? Eu era a 4ª filha, tá? Na ordem, meu pai dizia isso, que eu era a número 4. Então depois de mim só o meu irmão caçula, né? E precisava muito, né, dessa validação, assim, da família. E a única mulher também, isso? Não, eu e uma irmã mais velha do que eu. Tá. Uma única irmã, né, mais velha do que eu. Mas eu ocupei por muito tempo, por 8 anos, o lugar da mais nova, né? Caçulinha. O lugar da mais novinha. E, assim, era a bonitinha, que fazia tudo certinho. Sim. Eu era boa aluna, eu era obediente, sim, eu era inteligente, eu era fofinha, eu era escritora. Perfeita. Então, perfeita. Perfeita. E aí tinha um peso também, né, em mim, assim, que eu só fui me dar conta muito tempo depois, como que eu trabalhei para
agradar, para continuar agradando, né? Para continuar ocupando esse lugar querido, né? E de todos. Até porque tu não teve uma referência, né, Helena? Porque isso vem muito do feminino, né? O feminino mostrando o quanto a gente é forte, o quanto a gente pode. Se tiver com medo, volta, porque aqui tu tem um acolhimento. Acho que a tua história ela é muito delicada porque o acolhimento foi voltado a ele, né? Sim. Ele tinha muito mais para onde voltar do que tu, talvez, né? Exatamente. Engraçado, Carol, que você falou isso agora, eu me lembrei uma experiência, tá, que eu vou contar aqui que define muito a minha família. Anos depois, tá, eu já casada com 2 filhas e tal, uma das minhas sobrinhas veio, quis estudar na Cal, em Laranjeiras, né, e fazer teatro. E ela veio lá de Araras também, veio para morar no Rio de Janeiro, e toda feliz, porque era o que ela queria fazer da vida e tal, e logo no começo, assim, nas primeiras semanas dela morando aqui, ela sofreu um assalto, e aí imediatamente, assim, a família na hora, volta, porque essa cidade é muito perigosa, isso daí é um inferno, vem, volta para casa. E ela voltou, e eu me lembro que na época, ela é minha afilhada. Eu fui contra isso, assim, eu achei isso absolutamente descolocado, assim, pelo contrário, né, eu dizia que não, o que tinha que dizer para ela cara, vai em frente, isso acontece, mas você consegue, você é forte, corajosa, vai em frente, luta. Faz parte da vida. Exatamente. E aí ela voltou e ela nunca mais esqueceu, guardou o sonho, como eu digo num dos meus livros, guardou o sonho no fundo do mar, embaixo de uma onda, e ficou para lá, assim, foi trabalhar com o pai dela na loja de materiais de construção dele e deixou isso para lá. Então, assim, essa experiência define muito a minha família, esse lugar do, não, vem, né, volta porque aqui você está protegida. Que na verdade é um lugar perigosíssimo, né? Quando tu acha, e principalmente saber o que é melhor para o outro, né, Helena? Assim, é o lugar da desproteção, isso, né? Isso. É o pior que a gente pode fazer por uma pessoa, assim, eu acho, hoje, né? Ô, Helena, e ele dava sinais de agressividade? Era um relacionamento abusivo? Lógico, com toda a falta de informação que tu tinha em relação a isso, que eu observo que a gente só se dá conta do abuso quando a gente sai, né? É muito difícil perceber quando tu está dentro da situação, que é uma situação abusiva, ainda mais há 20 anos atrás, né? Como foi a tua situação, pouco se falava nisso. Tu entrou numa relação muito jovem, né? Uma menina. Então tinha pouco. Sim. Mas hoje tu consegue perceber que ele já dava sinais de agressividade? Muitos, Carol. A minha história, né, com ele, eu tomo um bom cuidado para falar disso, assim, para não cair num lugar, né, porque como eu vivi muitas coisas muito graves, assim, com ele, para não ir para um lugar de absoluta condenação do outro, né? Sim. Aí no caso mesmo, mas seja quem for, né? Porque sempre tem a nossa participação de alguma maneira, ainda que seja só permanecendo, ficando naquela situação. Eu concordo. Né, e tal. Sim. Hoje eu entendo isso, né? Assim, fazendo análise. Mas... E trazendo uma autorresponsabilidade, né? Que é importante ter isso. Exatamente. Para a gente não ficar só no lugar de acusação do outro, né? Isso. Mas, Carol, assim, logo nos primeiros meses de namoro, teve uma situação que um ex... namoradinho, assim, uma pessoa que eu ficava, que eu tinha uma relação antes, né, do meu ex-marido, me ligou um dia para casa dos meus pais, né, não tinha celular naquela época, ligou pro telefone fixo, e aí queria falar comigo, e aí o meu ex-marido, que na época era meu namorado, soube, ele ficou louco de ciúme, e ele deu um soco na casa dos meus pais, tinha uma casinha de boneca, casinha mesmo, assim, de alvenaria, que cabia uma pessoa adulta dentro, assim. E, só que ela era baixinha, tinha um telhado de telha mesmo, e ele, com raiva, ele deu um soco no telhado, porque ele quebrou o telhado da casa dos meus pais, assim, que ele estava começando a frequentar. Eu fiquei super assustada com aquilo,
foi a primeira coisa, assim. Sim. E, assim, eu ainda me senti culpada. Eu me senti péssima, eu me senti super culpada, porque o que aquele outro tinha que telefonar, Sim. né? E gerar aquela situação e despertar a raiva do meu namorado, né? Depois disso, né, tiveram muitas situações, assim, desde uma vez que a gente foi para uma boate e que aí um cara passou e botou a mão no meu cabelo e, enfim, a boate terminou com pancadaria. Sim. Entre o meu ex-marido, o meu irmão, que é super brigão, um dos meus irmãos, né, sem ser o mais velho, defendendo, e os outros caras, os amigos dele, aquela confusão danada. Sempre aonde a gente ia, sempre tinha confusão, briga de soco mesmo, aquela coisa que eu acho que, não sei, eu acho que isso é muito de uma época, apesar de que ainda acontece hoje, mas, né, pelo menos nessa época, assim, da minha juventude, como os caras brigavam, assim, de se socar, troco de nada. Bom, e aí tiveram algumas situações assim, e situações que me envolveram. Então, por exemplo, e aí já com filho, tá? Minhas filhas participaram de momentos como esses, assim, que eu vou relatar, muitas vezes. Então, por exemplo, discussões nossas, por qualquer motivo, a gente discutindo por qualquer coisa, meu ex-marido trancava a porta do quarto, botava a chave no bolso e não me deixava sair. Helena, e aí que desespero! Que desespero. Desesperada, abre a porta, eu quero sair daqui. Meu Deus. E ele falava, não vai sair, vem pegar, não sei o que lá. E aí eu me fechava e não saía. Ele fazia muito escândalo no prédio, eu ficava, para de gritar. E as meninas, eu acho que ficam assustadas. Aquela coisa de dirigir, quantas vezes, assim, de pegar o carro e dirigir enlouquecidamente, das minhas filhas aos prantos dentro do carro, apavoradas. E ele enlouquecido por alguma discussão e dirigindo loucamente com a gente lá dentro. Teve uma vez que foi só comigo, assim, que elas não estavam, eu estava sozinha com ele, e eu saltei do carro porque a gente chegou num lugar que tinha trânsito, e aí ele foi obrigado a parar o carro, eu abri a porta e saltei, e eu andei pro lado oposto aonde ele estava indo, ele não tinha como voltar. Nossa, ele ficou enlouquecido, porque eu saí do carro. Naquela situação, aquele dia eu consegui sair do carro. Sim. E outras, né? Tipo, uma vez que ele torceu meu braço e me empurrou em cima da cama. Nessa vez, eu me lembro de ter... ele torceu meu braço com força e me empurrou em cima da cama. E nesse dia, eu me lembro de ter ligado para minha mãe. Assim, foi a única vez que eu contei. Eu liguei para ela e falei, mãe, aconteceu isso. Ele fez isso comigo. E ela disse, minha filha, homem é assim mesmo. Eu já passei por isso com seu pai muitas vezes. Sim. E assim, eu era muito jovem. E aí, aquela fala vindo da minha mãe... Claro. Quer dizer, a minha mãe validando... aí o que eu pensava? Eu entendi. É assim, então, sim, é assim. Isso é o casamento, isso é a relação. Eu é que tenho problema, cara. Eu que tô errada. Eu é que sou desencaixada, sou desenquadrada, eu que sou sei lá o quê, né? Ô, Helena, então... tu sabe que eu acho muito importante, quando eu perguntei de agressividade, da relação de vocês, realmente não é para crucificar alguém, não estou aqui para falar sobre ele, o foco não é ele. O que a gente precisa falar, e eu quero trazer, porque esse é um espaço muito feminino para mulheres terem ferramentas para entenderem que às vezes a agressividade não é só o último ato, né? Que é de matar, que é de bater muito, que é de espancar, que é de, sei lá, os lugares que pode chegar. Tem sinais o tempo todo, porque quando tu dá um soco numa porta, numa casinha de boneca, tem nome, e é o teu nome. Entendeu? O próximo, talvez. Essa acelerada, ela também tem um nome. E são sinais que eu acho que a gente tem que perceber. Assim. Então, a ideia daqui realmente é trazer repertório para as mulheres que talvez estejam passando por isso, perceberem que se continuar o fim pode ser muito triste
né? Como a gente vai continuar aqui contando a tua história, que no fim deu tudo certo, né? Na medida do possível, porque nunca mais vai ser igual, né, Helena? Como foi o que tu passou. Exatamente. Mas de alguma forma tu tá aqui podendo contar a tua história ainda, né? Tem mulheres que não estão mais aqui para contar. Exatamente, Carol, eu falo muito isso, assim, isso que você disse, né? Que esse sim, a internação, né? Foi o último ato, assim, foram muitas situações de violência que eu passei. E aí eu tô até assim relatando para você as que eu julgo as mais graves, né? Sim. Agora, violência psicológica, violência patrimonial. Eu fui muito ameaçada ao longo do tempo, né? Em 2002, quer dizer, eu casei em 95. Tive a minha primeira filha no ano 2000. Em 2002, quando ela estava com 2 anos, eu quis me separar a primeira vez. Foi a minha primeira tentativa de me separar. Foi um caos absoluto, assim. Ele não aceitava, ele não aceitava de jeito nenhum. Ele não aceitava e eu fui muito ameaçada por ele, de perder minha filha. Ele dizia, eu vou tirar ela de você, porque você que quer se separar. Então, se você quer se separar, você saia de casa, você vai ficar sem ela. Se você quiser, você vai vir visitar. Porque o juiz, qualquer juiz, vai entender que eu tenho mais condição financeira, vai entender que quem quis sair de casa foi você. Então, ele me ameaçava, ele dizia que eu ia ficar sem ela. Eu pedi, né, nesse período, né, nesse 1 ano, tentando sustentar o meu desejo de me separar, eu pedi ajuda para minha família, especialmente para minha mãe. A minha mãe disse para mim, ela disse, foi você que escolheu. Um dia que eu pedi ajuda financeira, pedi, mãe, me ajuda com algum dinheiro que eu tenho R$10 para passar a semana com a minha filha. E ela disse, foi você que escolheu. E aí vinha uma culpa, e aí vinha de novo, eu só faço besteira, tá vendo como é que eu sou, eu tô errada, agora eu vou perder minha filha, agora eu não tenho dinheiro, agora eu vou me ferrar. Sim, tem um marido perfeito que a minha família ama, que tem dinheiro, que tem poder. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, sim, a internação foi o último ato de uma vida, né, com muitas situações muito graves, que eu não tinha essa percepção dessa gravidade, né, e eu ainda me sentia culpada, me sentia errada e me sentia sacana, eu que era errada, eu que tinha que gostar, eu tinha que amar. Como assim que eu não amava? Todo mundo amava, todo mundo validava, e aí eu estava desagradando aquela família tão importante para mim e que eu passei a vida tentando agradar para ser amada, né? Pra e ser aí aceita. Eu me vejo numa situação onde eu tô desagradando e colocando em risco um monte de coisas, a minha maternidade, a minha relação com a minha família, a minha relação com a minha mãe, né? A tua felicidade. Exatamente. Que é o mais importante disso tudo. Que momento que o casamento acaba de fato, Helena? Então, e aí isso foi em 2002, essa primeira tentativa, né? Depois de 1 ano tentando me separar, eu desisti, essa é a palavra. Eu desisti, falei, cara, não dá pra mim, vamos em frente. E eu vou fazer dar certo, assim. E eu me esforçava, Carol, eu me esforçava mesmo, assim, pra me enquadrar, pra pertencer, pra ficar boazinha, até pra amar. É horrível dizer isso, assim, mas eu me esforçava para amar, porque eu achava que eu era muito inexperiente, né? Então eu também não tinha parâmetros. Eu me sentia em muitos âmbitos, né? Naquela relação, eu me sentia desatendida, me sentia esvaziada, mas eu achava que era assim mesmo. E que se eu me esforçasse, talvez eu conseguisse. E aí eu saí então desse círculo aí de desejo de me separar, investi na relação. 2 ou 3 anos depois, mais ou menos, dessa tentativa de separação, eu engravidei.
E eu tive a minha segunda filha. E continuei, a partir do nascimento da minha filha, fiquei mais, sei lá, 12 não, 14 anos, né? Porque minha filha nasceu, e aí, 14, quando ela estava com 14 anos, foi que eu pedi o divórcio pela segunda vez, definitivamente, né? E aí, já com 45 anos e condição interna de sustentar o meu desejo. Helena, aí tu pede o divórcio, agora é definitivo, e como que ele recebe isso? Bom, foi muito difícil, né? Ele recebeu muito mal, muito mal. Foram 3 semanas, né, entre o meu pedido de divórcio e a internação. Passaram-se 3 semanas. Nessas 3 semanas, ele oscilava muito, assim, entre se desesperar, dizer que eu queria acabar com a vida dele, dizer que me xingar e me pedir em casamento de novo. Então, foram 3 semanas assim de altos e baixos, e que eu encarei assim como desespero. Falei, gente, a pessoa está desesperada, assim, né? São 24 anos de casamento, mais 4 de namoro, são 28 anos juntos, ele É está muito tempo. desesperado, É muito tempo, sim. né? Mas o E casamento já tinha vai acabado passar. há muito tempo, Helena. Tu reconhece isso ou não? Ó, O casamento já tinha acabado há bastante tempo. Tu reconhece isso? O casamento, eu digo, aquele relacionamento saudável, amoroso, o casal que acredita no futuro. sim, sim, com certeza. Carol, a escrita me empoderou muito. Em 2016, quer dizer, minha filha nasceu, minha segunda filha nasceu em 2005. E em 2016, quando ela estava com 11 anos, né, eu abri a minha editora, Lagos de Histórias, e eu comecei a publicar os meus primeiros livros, assim, e comecei a intensificar a minha produção literária, a minha produção escrita. E a escrita eu estava amadurecendo também, fazia análise, enfim, aquela coisa toda, né, ali entrando nos 40, e escrevendo. E a escrita foi me empoderando muito. Em 2019, então, quando eu peço o divórcio, ali eu tô com 45 anos, sabendo muito bem o que eu quero, né? E entendendo que aos 45 anos eu sabia muito bem que aquela relação, aquele casamento não era um casamento que me satisfazia, que eu não era feliz ali, que eu não me realizava no casamento, embora eu tivesse muito carinho por ele, embora Sim. até a família, né? Eu tinha uma família com ele, e uma família, né, com 2 filhas, com essa força, né? A minha família com ele, com uma força dentro da minha família natural, né? Da onde eu venho. Então isso era muito importante para mim. Mas claramente ali eu já tinha certeza do meu não desejo por aquela relação como mulher. Tanto que, né, ele, em determinado momento, nesse final aí, antes do pedido de divórcio, teve um dia, numa conversa, que ele disse para mim assim, eu sei que você tá com a bandeira 2 ligada. Quando ele falou isso, fez tanto sentido para mim, eu falei, nossa, exatamente, que imagem. Que imagem. E aí eu disse para ele, eu falei, exatamente, eu tô com a bandeira 2 ligada. E tava, né, com 45 anos, entrando num outro, num outro momento da minha vida, assim, pensando a vida em 2 blocos, né? Sim. Começando um outro bloco, né, o segundo e último, fazendo uma divisão aí do tempo da vida, né, em 2 momentos. Fazia muito sentido aquilo para mim, estar entrando na bandeira 2, onde o tempo era uma questão, e uma questão central. É isso mesmo. E aí, e tanto era que essa frase saiu da boca dele, né?
E aí, enfim, 2019, eu com a editora comecei a ter algumas respostas, as minhas primeiras respostas importantes, né, em termos de consistência, né, do trabalho editorial que eu vinha fazendo. Eu consegui emplacar 2 obras da Lago de Histórias no Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa público de distribuição dos livros, né, para as escolas do Brasil todo. Assim, aquilo foi uma resposta muito importante, que consolidou a Lago de Histórias, a editora, né? Editora essa que vale dizer, importante dizer assim, que teve o apoio e a participação dele no início, né? Principalmente o apoio financeiro. Sim. Então, a Lago de Histórias, os primeiros aportes, né, para fazer o projeto acontecer, veio do apoio que ele me deu. E ali, a partir daquele ano, de 2019, a Lago passou a se sustentar com as suas próprias pernas. Com as suas próprias pernas, né? Sim. Exatamente. E como é importante... Eu vi um processo de empoderamento. Como é importante a independência financeira para uma mulher, né? Eu falo isso Muito. O tempo todo para outras mulheres, porque como que tu sai, né, Helena? Tu entra numa relação aos 17 anos, tu constrói uma vida com alguém que vocês escolhem a forma que vai ser o relacionamento de vocês, tu vai ficar estudando e se preparando e sendo mãe. Ele é o cara que provê e vai pra rua, enfim, é um combinado do casal, que eu acho que isso, né, não tem o que falar, mas realmente quando a gente quer sair e quer viver as nossas coisas, a mulher, ela precisa dessa independência financeira, porque a independência financeira vai trazer essa segurança moral também. Sim. Né? Pra gente... Eu sempre trabalhei, né, Carol? Eu sempre trabalhei... tu é professora? Isso, sim. E eu sempre trabalhei antes da Lago de Histórias, mas, assim, eu também sempre ouvia que não dava para me sustentar com o meu salário. E sim, né, professor... Pelo custo de vida que vocês tinham, né? Porque ele é um cara muito bem sucedido. Exatamente. Hoje, Carol, eu vivo, sou professora e eu vivo, tenho a Lago de Histórias também, a minha editora, né? Não é fácil trabalhar com livro no Brasil. Esse projeto editorial é um projeto muito sazonal. Você consegue edital, você coloca um livro no edital, você ganha uma grana e você passa meses sem ganhar grana nenhuma. Então não dá para... Eu ainda não consigo viver só do que vem de lucro da editora. Sim. Eu preciso Sim. do meu ganha-pão, do meu fixo do dia a dia, que é o meu trabalho como professora. Então, assim, esse monstro e esse fantasma de que eu não poderia me sustentar com o meu salário, né, hoje é assim que eu vivo. E prova sim, que não. Sim, sim. E a gente se adapta. Eu não levo mais a vida que eu levava antes, claro, nem de perto. Claro, né? claro. Então, hoje eu tenho as preocupações, hoje a minha vida é na ponta do lápis, na ponta da calculadora. Agora, Mas tu é dona dela. Mas tu é dona dela, né, Helena? Mas eu sou dona dela, sim. Exatamente. Ô, Helena, e como foi o momento da internação? Como tu recebe essa notícia? Alguém vai te buscar? Que loucura isso, gente. Para além dessa firmeza do psicológico. Eu tinha que ter tomado medidas, por exemplo, eu tinha que ter conversado, eu tinha que ter procurado ajuda de grupos de apoio para mulheres em situação de risco, eu tinha que ter procurado, né, porque naquela ocasião eu querendo me separar sozinha, bancando uma decisão sem apoio, com ele me ameaçando, dizendo que eu não ia ter onde morar, dizendo que minha família não ia me apoiar, que eu não ia ter fiador para alugar um apartamento. E todo o resto, quer dizer, eu não tinha condições de bancar um advogado, mas hoje eu sei que existem muitos grupos de apoio à mulher, tem muitos grupos de apoio à mulher em situação de risco, tem grupos de apoio a mulheres que estão nesse processo de tentativa de sair das suas relações e não estão conseguindo.
E naquele momento eu, de novo, naturalizei comportamentos absolutamente violentos e muito sérios e preocupantes. Eu naturalizei e eu não me protegi. Então, se eu tivesse, por exemplo, tido alguma iniciativa nessa direção de procurar um grupo de apoio, de procurar um advogado ou uma advogada para me ajudar, acho difícil que eu tivesse vivido as coisas que eu vivi. Então, foram 3 semanas. Nesse período, nessas 3 semanas que antecederam a internação, eu comecei a me relacionar com o Alexandre, que é o meu atual companheiro. Desde então, né? Há 5 anos a gente está junto. E o meu ex-marido invadiu um dispositivo eletrônico meu, um iPad, e acessou as minhas conversas com o Alexandre, né, conversas de namorado, e eu não estou sabendo disso. E aí, na quarta-feira, eu fui internada num domingo. Na quarta-feira dessa mesma semana, ele foi até Petrópolis, até Araras, até a casa da minha mãe, buscou a minha mãe, uma irmã que eu tenho, que é uma irmã de criação, que é a única pessoa da família que ficou do meu lado até hoje, né, que está ao meu lado. Foi lá no dia de noite, uma quarta-feira à noite, trouxe as duas e me ligou. Tinha ido jantar com o Alexandre, a gente estava num restaurante, quando meu ex-marido me ligou dizendo: vem depressa para sua casa porque deu um problema aqui no inventário do seu pai, meu pai já era falecido, e sua mãe está aqui. E aí eu não entendi nada, eu falei: caramba, minha mãe está em plena quarta-feira, no meio da semana, quase meia-noite, na minha casa, e aí ele está me ligando para eu ir para lá, que estranho, não sei o quê. Abandonei lá o que eu estava comendo e me despedi do Alexandre e fui para minha casa. Quando eu cheguei lá, estava posta uma situação, tinha um lugar já reservado para eu sentar do lado da minha irmã, e na minha frente, assim, a cadeira dele e da minha mãe, e eles me enquadraram, mesmo assim, interrogatório, ele com o celular na mão, dizendo: conta para sua mãe quem é Alexandre, quem é Alexandre Barreto. E aí eu falei: putz, naquele momento eu falei: não, isso não. Que aí pronto, né, agora o motivo vai virar que é o Alexandre, que é por isso, que o Alexandre agora que vai ser o problema da história, e não era nada disso. Sim. Né? Eu estava me relacionando com o Alexandre, meu desejo de me separar era coisa, e muito pretérito já e firme dentro de mim. E aí eu falei: olha, eu não tenho nada para dizer sobre o Alexandre. E aí ele falou: bom, então quer dizer que não tem Alexandre? Eu falei: não, eu não disse isso. Eu disse que aqui, nessa situação aqui para vocês, eu não tenho nada para dizer. Aliás, a minha irmã, essa que estava ali, que é minha irmã de criação, né, não é minha irmã de sangue, essa irmã, eu sempre tive uma relação muito maravilhosa com ela, e ela já sabia, eu já tinha contado para ela do meu envolvimento com o Alexandre. E aí eu disse: olha, eu não tenho nada para dizer sobre isso. E ele falou: então quer dizer que eu não tenho Alexandre? Eu falei: não disse isso. Eu disse que eu não tenho nada para dizer aqui para vocês sobre o Alexandre, e vocês me deem licença que eu não sou obrigada a passar por isso. E aí ele falou: então, mas se você não tem, se você não quer falar sobre isso, pode deixar que eu vou falar. E aí ele começou a ler as conversas, começou a ler trechos das conversas com o Alexandre ali, para minha mãe, e começou a dizer que eu estava louca, que olha as baixarias, as coisas que vocês falavam um pro outro. E aí nessa hora eu me levantei, eu falei: olha, eu não sou obrigada a passar por isso, vocês me deem licença, boa noite. Levantei e fui pro meu quarto. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, a minha mãe sobe para Petrópolis, e eu fico sabendo disso depois, tá? Depois da internação. E ela procura o Manuel, que era o meu psicanalista, com quem eu fazia análise há muitos anos, lá em Petrópolis. Como a minha família era de Petrópolis, o Manuel era um psicanalista que meu pai conhecia, o meu pai indicou, e eu comecei a fazer a terapia muitos anos atrás. E a minha mãe, quando então sobe para Petrópolis, ela passa no consultório
do Manuel, numa de conseguir validar o que eles estavam intencionando ali fazer, que era essa internação. Só que eu não estou sabendo, né? E ela também não disse isso claramente para o Manuel. Ela entrou no consultório dele e ela disse: Manuel, minha filha não está bem. Eu estou aqui, eu quero te mostrar as conversas dela com um bandido, uma pessoa com quem ela está se relacionando. Ela nem conhecia o Alexandre para se referir a ele dessa maneira. E o Manuel falou: olha, me desculpa, mas eu não vou ler nem ouvir nada da sua filha sem autorização dela. E aí ela ficou muito brava e ele disse: a sua filha está num processo de empoderamento da própria vida maravilhoso. Não tem nada de errado com ela e a senhora não atrapalhe. E aí minha mãe ficou revoltada, saiu de lá xingando o Manuel. Isso foi numa quarta-feira, então eles não conseguiram ali a anuência do Manuel para o plano que estava em andamento, né? O Manuel, então, me avisa, me manda mensagem e a gente faz uma sessão online. E ele diz: olha, toma cuidado, eles estão querendo invalidar suas escolhas, eles estão tentando, né, invalidar suas escolhas e fazer a cabeça das suas filhas. Sustenta o que você quer, mantenha calma, nananã, vai ser difícil. Tem uma conversa inteira com o Manuel, assim, que é uma das provas bem importantes que eu tenho, onde ele me alerta e ele diz, né, estão tentando invalidar suas escolhas e é muito importante que você sustente isso. A gente já sabia, ele disse, né, a gente já sabia que seria assim, então fica esperta, fica ligada e tal. Isso foi numa sexta. Aí no sábado seguinte, né, teve um evento na minha editora, um evento literário em que eu que organizei, participei de uma mesa de debates, enfim, vieram quase 200 pessoas aqui no espaço da editora para esse evento, muitos amigos meus, o Alexandre veio, meu ex-marido ainda nesse dia veio falar comigo que ele vinha, que não sei o que. Eu falei assim: olha, você vá, o evento é aberto, se você quiser você vá, agora saiba que você vai entrar por uma porta e eu vou sair pela outra, você vai ficar lá e eu saio, não vou dividir esse espaço com você. Por fim, ele não veio. O evento foi um sucesso, né? Eu estava com esses amigos e com o Alexandre nesse dia, então essas pessoas todas me viram, né? São minhas testemunhas aí na justiça, assim, porque estiveram comigo na véspera. E no domingo, no dia seguinte, então, do evento, eu estava na minha casa e ia almoçar com o Alexandre, a gente tinha combinado de almoçar juntos. E aí, eu estava em casa de manhã, eu e a minha filha mais nova, só nós duas, e aí ela me avisou que o pai ia passar em casa para levá-la até a feira, para comer alguma coisa na feira de domingo do bairro. E aí eu disse: tudo bem, mas você vai comer antes da gente sair, porque eu ia pro almoço, e no caminho eu ia deixar ela na casa de uns amigos para fazer um trabalho da escola. E aí ela disse: sim, eu vou comer lá, e aí eu volto e a gente sai. Eu falei: então tá bom, então eu vou ficar aqui te esperando. E aí eu fui escrever. Eu estava sentada na minha mesa, minha escrivaninha, e escrevendo no meu computador. E aí quando eu olho no corredor, assim, meu quarto era o último da casa, tinha um corredor, assim, que dava no meu quarto, e quando eu olho, vem vindo uma mulher, que é uma médica, que era uma amiga, né, uma amiga esposa de um grande amigo do meu ex-marido, e uma pessoa que eu conheci, né, porque nossos maridos, na época, eram amigos, né, e as famílias, então, foram apresentadas e a gente tinha uma convivência amistosa. Ela nunca foi minha amiga íntima, assim, mas era uma pessoa com Os casais se relacionavam.
casais se relacionavam, exatamente. A gente frequentava festas nas casas uns dos outros e tudo mais. E ela entra na tua casa do nada. E eu sabia que ela era psiquiatra e ela entra na minha casa num domingo com 2 homens enormes. Hã? Ela entra na minha casa, quando eu olho pro corredor, ela tá entrando pelo corredor com 2 homens enormes, vestidos de branco. Que cena, Helena. Se dirigindo pro meu quarto. Foi uma cena que nunca mais vai se apagar na minha cabeça. Eu fiquei apavorada. Fiquei apavorada. Como e aí, foi quando eu a abordagem dela? Quando eu olhei e vi, né, eu falei, cara, não tô acreditando nisso, né? E Carol, eu sou uma mulher muito calma. A primeira coisa que eu pensei, assim, né, assim, eu sou do mental, eu sou da inteligência, assim, né, nas minhas situações onde eu sou posta à prova, eu reajo racionalmente, pensando, o que eu faço, como é que eu resolvo isso, né? E ali, eu entendi na hora o que estava acontecendo e falei, cara, qualquer coisa que eu faça, vai voltar contra mim. Sim. Vão me apagar e vão me enfiar numa ambulância, sei lá como, né? Sim. Então, ela entrou no meu quarto e aí começou ali um debate, um diálogo com ela. Eu disse, ela entrou no meu quarto e a primeira coisa que ela me disse, né, a primeira pessoa a falar foi ela, e as palavras dela, que eu nunca vou esquecer, foram: oi, Helena, eu tô aqui para te internar numa clínica psiquiátrica e você escolhe se você quer ir por bem ou por mal. Uau. Foi isso que ela falou quando ela acordou. E eu falei, o quê? Como assim? Ela falou exatamente isso que você ouviu. Eu vou te internar numa clínica psiquiátrica, você escolhe se você quer ir por bem ou por mal. Eu falei, me internar por quê? Que história é essa? Por causa de umas conversas de WhatsApp. Nossa, que justificativa. Sim. Eu falei, o quê? Umas conversas de WhatsApp que você trocou, que eu tive acesso. Aí eu falei, quer dizer que você vai me internar por causa de umas conversas de WhatsApp. Aí ela disse, não, e um questionário. Aí eu falei, que questionário? Aí ela disse, um questionário de transtorno bipolar e hipomania. Eu falei, que questionário é esse? E quem respondeu? E aí ela disse, o seu marido. Aí eu falei, entendi, quer dizer que você vai me internar porque você leu umas conversas de WhatsApp e depois você fez um questionário com o meu ex-marido. E aí ela disse exatamente, você responde afirmativamente a todas as questões desse questionário. Eu falei, não, você não pode me internar. Ela falou, posso sim, e vamos que eu não tenho o dia inteiro. Uau! E aí, eu tipo, pensa Helena, e eu falei, e aí eu debatendo com ela, eu falei, não, você não pode fazer isso, posso sim. Eu falei, olha, eu tenho um psicanalista, eu quero falar com ele, eu preciso ser ouvida, você não pode internar uma pessoa assim, posso sim, e eu sei que você tem um psicanalista, e eles vão, quando você chegar na clínica, eles vão entrar em contato com o seu psicanalista. Eu falei, não, eu vou ligar pra ele. Não, você não vai ligar pra ele, me dá o celular. E aí começou aquela coisa de me dar o celular. Eu falei, não, você não pode tirar meu celular. Posso sim, me dá o seu celular. E aí eu desbloqueei o meu celular com a digital, né, por trás, assim, e entrei no Messenger, só deu tempo de escrever Alexandre 3 pontinhos. Ela já veio pro meu lado para tirar o meu celular. E aí eu tava sentada numa cadeira de rodinha. E aí eu não sabia o que fazer, eu cheguei a cadeira, andei com a cadeira assim para trás. E aí a cadeira chegou no armário, não tinha para onde ir, assim. E aí, mas eu me distanciei assim um pouco dela. E aí na mesma hora os caras vieram, um para cada lado, e já para botar a mão em mim. E aí eu falei, eu já entendi o que tá acontecendo aqui, ninguém coloca a mão em mim. Baixinho assim, eles abaixaram os braços. E aí nesse momento, meu ex-marido entrou no quarto, ele até então não tinha aparecido, e ele começou a procurar nas gavetas, nas minhas gavetas de mesa de cabeceira, assim, pastas que eu tinha com prontuários, com
com pedidos médicos, com receituários médicos, coisas das meninas, das minhas filhas, de pediatra, de médicos MIS, assim, e ele pegou essa pasta e ele começou a vasculhar aquilo, e aí ele pegou as receitas do meu endocrinologista, que eu fazia um tratamento já há 3 anos com um endócrino, o Dr. Pedro Assede, que é um médico muito conceituado aqui no Rio, médico esse, inclusive, que meu ex-marido pagava as consultas, eram consultas pagas, né? Ele não tinha plano, o Dr. Pedro, e depois a gente pegava reembolso com plano. Então, assim, meu marido sabia muito bem, meu ex-marido sabia muito bem que eu fazia tratamento com endocrinologista, sabia das medicações que eu tomei, só que ele começou a pegar ali as receitas, e aí eu falei, cara, ele tá montando a cena do crime, assim, é isso que ele tá fazendo agora, tá? Ele agora precisa contextualizar essa violência. Sim. E aí foi isso que ele fez, né? Depois eu tive essa certeza, porque no processo, né, a alegação é que eu estaria com uma hipomania, uma bipolaridade causada por remédios de emagrecer, remédios desse tratamento para emagrecimento. Sim. Então, era mesmo o que eu imaginei ali, que ele estava montando ali uma situação para contextualizar aquele absurdo, né? Ô, Helena, mas aí tem uma ambulância lá fora te esperando? Sim, exatamente. Cena de novela, ambulância me esperando. A médica ainda perguntou se eu gostaria que ela entrasse na ambulância para ela ir comigo no caminho e que eu poderia ir contando tudo. Obviamente, eu olhei para ela e disse, precisa responder? E aí ela virou as costas e saiu. Eu fui conduzida, né, para a clínica. Um dos enfermeiros que foi comigo, né, nós fomos conversando, eu contei para ele do que eu estava vivendo, da situação das 3 semanas, né, de muita oscilação emocional por parte do meu ex-marido, e a questão do pedido de divórcio e da tensão toda que a gente estava vivendo. Ele me ouviu e ele disse, eu estou vendo, tá claro que você não está em surto. Isso acontece muito, às vezes a família inteira está doente e escolhe uma pessoa para pagar o pato. Foi o que ele me respondeu. Uau. Sim. Chegamos na clínica, e aí foi aquela de praxe, né, que que eu não imaginava, assim, que eu ia passar por isso. Soprar o bafômetro, fazer exame toxicológico, tive que ficar nua com uma enfermeira e agachar 3 vezes, fizeram exame no meu cabelo, para ver se tinha droga no cabelo, uma coisa inacreditável, Carol. Caramba, e eu pensava assim, cara, tudo bem, vão me encaminhar para um médico, né? Deve ter uma entrevista. E eu vou embora daqui logo. Sim. O médico vai me ver, vai ver que eu tô normal, vai me ouvir, vai entender e eu vou para casa, né? E tu chega lá sozinha, aí some a médica, some o ex-marido, some todo mundo. E todo mundo, eu soube depois que eles acompanharam a ambulância, né? Mas ninguém mais me viu, eu não vi mais ninguém. Fui conduzida para esses exames e tal, e fui conduzida, por fim, para uma entrevista com um médico plantonista. E eu achei que, bom, agora vai tudo ótimo, que bom, agora eu vou conversar com o médico e vai ficar tudo certo e eu vou poder ir embora para casa. E aí não, ele me ouviu, anotou um monte de coisa lá no papel e daqui a pouco vem a enfermeira, me leva para o quarto, e no quarto aí me leva para um andar de triagem, uma espécie de triagem que eles fazem para investigar, né, o grau de gravidade, né, do paciente que chegou. E aí à noite eu fui transferida para o andar feminino, porque a enfermeira veio me dizer que era uma gritaria aquele andar, uma coisa horrorosa, e ela falou, não, a gente viu que você é calma,
vamos levar você para um andar feminino e vai vir um médico conversar com você. E aí eu pensei, bom, então tá, que ele era o plantonista, mas agora vem um médico, um psiquiatra, vai conversar comigo. E assim foram 21 dias, Carol. Eu passei 21 dias achando e pensando, bom, agora vai vir alguém e vai me tirar dessa situação. Agora vai vir alguém e vai ver que isso é uma loucura, né? E ninguém te dizia nada? Os médicos não falavam qual era o transtorno que tu tinha? Quanto tempo tu ia ficar? Implorando, Carol, passei 21 dias implorando por um diagnóstico, implorando por um laudo. Qual é o meu diagnóstico? O que eu tenho? Qual é o meu transtorno mental? Eu quero ver um laudo. E por 21 dias eu ouvi coisas do tipo, eu não sei ainda, eu estou pensando numa possibilidade de uma hipomania, tá muito tensa a situação com seu ex-marido, e eu dizia, né, para o médico que foi contratado pelo meu ex-marido para me acompanhar, eu dizia, cara, como é que você vai fazer quando isso acabar? Porque assim, desde que eu estou aqui, você não consegue justificar o tempo que eu fiquei para trás. Não consegue justificar. E você também não sabe me dizer e sustentar um diagnóstico para me manter. Então, os dias vão passando e você me mantém aqui. O que você vai fazer quando eu sair daqui? Porque eu vou direto para a delegacia denunciar todos de você. Sim. Era o que eu disse para ele, né? E ele não falava nada? Ele disse para mim, nesse dia dessa conversa, ele virou para mim e falou assim, Helena, quando isso acabar eu vou virar pipoqueiro, eu vou perder meu CRM e eu não sei fazer outra coisa. Então ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Agora, é aquilo, né, Carol? Essa conversa, ela aconteceu numa sala de atendimento, numa clínica psiquiátrica, onde a sua voz e nada é a mesma coisa, e ninguém ouviu. Então, assim, ele disse isso pra mim, só que estávamos eu e ele. Helena, e tu era medicada? Como que era? Todas as noites, do primeiro dia até o último, eu fui medicada com Seroquel, que é um remédio para tratar transtorno bipolar, quetiapina, a substância química, né, do Seroquel, um remédio muito forte, com muitas reações adversas, assim. Eu nunca tinha tomado nenhum remédio psiquiátrico, né, nada próximo a isso, assim. Essa medicação foi mantida do primeiro ao 21º dia, e eu saio, quer dizer, 21 dias depois com habeas corpus, eu passo 15 dias sem dormir, porque sentindo falta da medicação. Sim, claro. Sim. E como era a tua rotina lá dentro, Helena? O que tu fazia lá dentro? A rotina era todo dia tinham sessões terapêuticas, né, de manhã e de tarde. Eu estava na ala da psiquiatria, tinha 2 alas, né, de uma divisão lá, os pacientes psiquiátricos e os dependentes químicos. E tu contava a tua história para as pessoas que estavam lá. Eram pessoas conscientes também, que estavam medicadas? Porque eu não imagino como seja lá dentro, né, o nível. A gente realmente é muito ignorante, não imagina como é, né? Então, eu contava, todos sabiam da minha situação, todos, tanto os pacientes psiquiátricos como os dependentes químicos. O pessoal da dependência química eram pessoas que, como não tinham transtornos psiquiátricos, né, estavam ali sem a substância, né? Estão bem conscientes, sim. Exatamente, então tinham muita consciência, e as terapias que eu participava com eles, inclusive fui eu que pedi para participar das terapias com eles a partir de determinado momento, porque eram calmas, tinham debates até produtivos, interessantes, assim, porque ninguém estava em surto ali, né? Na psiquiatria era muito complicado, assim, era raramente uma sessão terapêutica dava certo, porque voava cadeira, tudo acontecia ali, né? Agora, eu conheci pessoas maravilhosas, assim, tinham muitas adolescentes que eu virei meio mãe delas, assim, tinham
a idade das minhas filhas, as meninas, né? Virei uma referência assim para elas leram os meus livros e todas as adolescentes elas tinham acompanhamento de algum familiar, geralmente as mães, as menores, né, os menores de 18 anos não ficavam na clínica desacompanhados. Então essas mães também se aproximaram de mim e uma delas, a mãe de uma adolescente que é a Alexandra, o nome dela, ela é uma psicóloga. E ela disse para mim que começou a me observar a partir de determinado momento, ela, né, me ouviu uma história, todos eles sabiam, e eu dizia, eu tô aqui porque eu quis me divorciar, eu tô aqui porque meu ex-marido enlouqueceu, e aí ele me prendeu aqui, eu comecei a me relacionar com outra pessoa, ele não aceita o pedido de divórcio, ele ficou com ódio porque eu comecei a namorar uma pessoa e tudo mais. Não, Helene, então, é muito louco pensar como a sanidade de uma mulher é questionada quando ela simplesmente quer tomar a rédea da vida dela, né? Exatamente. A tua sanidade foi questionada a partir do momento que tu quis viver outras coisas, né? Que tu teve coragem de desamarrar de um relacionamento que era abusivo, que era violento, e mesmo se não fosse, tu tinha toda a chance de querer viver outra coisa. E aí, quando eu digo que parece que é uma história do séculos passados, é exatamente isso, que a gente não tem esse direito. E a tua história, ela é mais delicada porque tem o machismo, onde o homem não aceita que a mulher quer sair, que ele, né? E aí tem o dinheiro e tem o poder, que tu consegue controlar todo um sistema, né? Foi por isso que tu acabou indo aí dentro, né? Para uma manipulação, né, Helena? Exatamente. Mas como que tu consegue sair aí? Porque tu ficou sem visita, as pessoas não sabiam que tu tinha sido internado, teus amigos, nem Alexandre. Então, eles, até no processo, eles ficam irritadíssimos quando eu falo que eu não podia ter visita. Mas porque eu não podia. Eu podia ter visita só da minha mãe, que era conivente, das minhas duas filhas, que estavam enredadas naquela narrativa e ouvindo do pai e da avó, sim, que a mãe tinha que estar aqui. Sim. Né? Então, e só quem podia me visitar era a minha mãe, as minhas filhas e os meus maridos. Os meus amigos não sabiam, o Alexandre não sabia onde eu estava, eu sumi, né? Eu ia almoçar com ele, eu desapareci. Os meus amigos e os meus amigos escritores, as pessoas que estavam aqui no evento, enfim, os meus grupos de amigas, né? Minhas amigas fizeram um grupo Onde Está a Helena, era o título do grupo. Porque eu desapareci e ninguém sabia onde eu estava. Eles diziam que eu estava estressada, que eu estava com estafa, que eu estava numa clínica para desestressar. Num spa? Num spa, eles disseram isso, num spa, mas que não podiam ainda revelar onde era, que eu não podia receber visitas ainda, que ia chegar o momento. Passaram-se 21 dias e até que essa mãe dessa menina, essa psicóloga, um dia chegou para mim e falou: Helena, eu não aguento mais ver essa injustiça, tem alguém que eu possa levar uma carta sua, eu levo onde for, eu quero te ajudar a sair daqui. Então ela ficou te observando esse tempo todo, constatou realmente que tu era uma vítima? Sim, ela disse que me ouvia, e aí ela foi pesquisar, foi ver as minhas publicações nas redes sociais, foi ver meus livros, e ela falou que via a mesma pessoa que estava ali, nos vídeos, nas coisas que eu tinha públicas, né? E aí ela, então, me ofereceu ajuda. E aí eu escreve uma carta? Sim. E eu escrevi uma carta. De 8 páginas. De 8 páginas. Uma carta de 8 páginas contando aonde eu estava, o que estava acontecendo comigo e pedindo ajuda. E pedindo especialmente que ele procurasse o Manuel, que era o meu psicanalista, e uma amiga minha, Alessandra, que é uma juíza. Ela é advogada, eu não sabia, ela é advogada do trabalho, eu não entendia nada disso naquela época, naquela ocasião. E aí, enfim, mas ele procurou essa minha amiga, assim como o Manuel, e 6 dias depois eu saí com um habeas corpus, né, uma liminar judicial dada num plantão. E eles foram com uma oficial de justiça à porta da clínica e eu saí, então, 6 dias depois de enviada a carta. Que loucura, Helena. E tu volta para onde? Tu sai daí e tu volta para onde agora?
E aí eu saio, né, com polícia na porta para garantir que eu pudesse ir para onde eu escolhesse. Aham. Eu saio, vou para minha casa. O teu A ex minha não mãe, tava lá na saída? meu ex estava num evento nos Estados Unidos. Ele não sabia que isso ia acontecer? Não, nem eu também não sabia, assim, eu pedi socorro, mas eu não sabia nada disso, habeas corpus, não sabia nem que isso Sim, existia. sim. Eu quis era me comunicar, né, e Uhum, pedir ajuda, uma ajuda que eu não sabia como se daria. E o meu ex-marido tinha ido para os Estados Unidos para um evento de trabalho, eu sabia que ele estava lá. Então, quando eles chegam para me tirar, eu sabia que o meu ex-marido não estava próximo, não tinha como brotar ali antes de 12, 14 horas de sim, voo. sim. Então, eu saí dali, minha mãe estava na minha casa, eu não queria ir para minha casa, disse que não ia para minha casa, minha filha fez um escândalo, começou a chorar, e aí nessa hora minha mãe disse que se eu quisesse ir para casa, ficar com elas, que ela iria embora para Petrópolis. E aí eu concordei, eu disse, então tá bom, então eu vou para casa. E aí eu fui para casa, meio contra a vontade das advogadas, elas ficaram bem preocupadas, assim, né? E aí eu disse, não, eu sei o que eu tô fazendo, meu ex-marido não tá por perto, ele não chega antes de 14 horas, amanhã cedinho eu tô na delegacia. E aí, era noite já, né? Foi no domingo à noite que eu saí, eu fui pra casa com as meninas, dormi em casa, disse pra elas que eu faria isso, disse pra elas que eu ia fazer uma denúncia. Foi muito dolorosa essa conversa, assim. Elas choraram, a mais velha pediu que eu não denunciasse o pai dela. E eu disse para ela que a minha resposta foi: o que vocês fariam no meu lugar? Se vocês tivessem sido internadas involuntariamente e corressem o risco de uma reinternação, de uma interdição, de alguma coisa nesse sentido. Então eu devolvi a pergunta e no dia seguinte eu fui para a delegacia e fiz a denúncia. E ali, né, começou uma investigação em que todos os partícipes foram responsabilizados de alguma maneira, da minha mãe, a médica, ao meu ex-marido, à clínica e etc. Há poucos dias foi positivo o resultado? Tu ganhou alguma coisa, né, Helena? Conta da parte da médica, por favor, pra gente. Sim, Carol, assim, depois de muita luta, 5 anos depois, assim, de tantas perdas, a minha família inteira ficou contra mim. Inclusive os meus irmãos ficaram com muita raiva, porque quando eu denunciei todos os partícipes, né? A minha mãe foi responsabilizada e foi indiciada. O Ministério Público não ofereceu denúncia contra ela, mas ofereceu contra meu ex-marido, contra a médica e contra o responsável pela clínica à época. E há mais ou menos 15 dias, depois de 2 anos de audiências, muitas audiências no CREMERG, né, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a médica foi condenada por 9 votos a 1, por ter infringido 2 artigos, né, médicos, e ter sido a atuação dela como médica ter sido considerada absolutamente absurda, equivocada e errada, né? Então foi a minha, assim, não foi a minha primeira resposta, acho que a primeira resposta significativa, né, que eu tive nesses 5 anos foi a denúncia. O oferecimento de denúncia, né, por parte do Ministério Público, instaurando um processo criminal. Por vários crimes, né, principalmente os 2 crimes hediondos, sequestro e cárcere privado. E, paralelamente, junto ao CREMERG, eu fiz a denúncia dos médicos e a doutora, né, essa que entrou no meu quarto, ela foi condenada, então, a 15 dias. Uma vitória muito importante, né, Helena, nesse momento, né? Porque, na verdade, ela é pivô disso tudo. Porque quando precisa de uma médica, né? Ninguém interna alguém simplesmente porque quer ou porque acha.
precisa de um profissional assinando e aprovando isso, então a história teria sido outra se não tivesse essa participação, né? Então é uma vitória muito grande mesmo. Uma médica, né, Carol? Uma médica disse, né, que estava estarrecida porque parecia que estava ouvindo um relato do século passado e que o pior de tudo era saber que esse fato tinha tido a participação de uma outra mulher. Não, é surreal isso. Helena, eu fiquei muito feliz quando eu li que eu vi que tem um projeto de lei que leva o teu nome. Eu não sei como é que está essa situação, o andamento disso, mas só em ter tido essa iniciativa de muita importância, né? Tu sabe como está essa situação? Então, Carol, eu não sei, eu não soube mais porque esse era um projeto do David Miranda, né, do PSOL. Ele faleceu no ano passado, né? Eu não sei como é que ficou isso. Ah, sim. E David Miranda foi uma pessoa muito especial assim na minha trajetória, nessa luta, sabe? Porque ele me deu voz. Eu não sei como tá isso, mas assim, ele colocou para frente, assim, né? Virou um projeto de lei, colocou meu nome, e isso aconteceu porque ele soube dentro da clínica, né? Quando eu saí, alguém da parte dele, eu não sei quem, passou por uma internação voluntária, né, no caso, na mesma clínica, e eu tinha acabado de sair de lá, e o David Miranda ficou sabendo pelos próprios internos da minha história. Sim. E aí um assessor dele me procurou e me entrevistou, ele me ajudou muito, ele me deu voz, eu tive a assistência de jornalistas, né, da assessoria de imprensa dele, à época, então, que me deram um espaço de fala, me colocaram de cara para o Fantástico, foi através da assessoria de imprensa do David Miranda que eu dei uma entrevista para Globo, para o Fantástico, para Renata Capucci, entrevista essa que nunca foi veiculada, né? Porque ela foi derrubada, infelizmente. Os jornalistas na época, né, que participaram dessa gravação ficaram muito, muito, muito chateadas e desapontadas, decepcionadas, mas veio uma ordem lá me calando. Eu gravei no Museu de Arte do Rio, infelizmente a entrevista não saiu, mas toda essa voz, né, tanto para o Fantástico, e aí por outras razões não veio à tona, não foi veiculada, mas também esse projeto de lei foram os passos que me foram dados pelo David Miranda. Eu sou muito grata a ele e serei sempre, assim, pelo cuidado, pelo carinho e pelo olhar, sabe, para o que me aconteceu. Helena, nós estamos chegando nos momentos finais, infelizmente, queria te ouvir muito mais, nós vamos fazer esse encontro ainda ao vivo aí. Eu queria te perguntar, o que tu diria para a Helena de 21 anos, hoje? Nossa. Eu acho que eu diria para a Helena de 21 anos que vale muito a pena lutar pela própria vida. E apesar de todas as dificuldades, das dores absurdas que eu passei e que eu ainda passo, vale dizer, né? A minha luta ainda está em curso, tanto que eu ainda não escrevi o meu livro sobre essa história, eu ainda não consigo me distanciar dela para isso, porque eu ainda vivo isso diariamente. Eu falo com advogados, ou cíveis, ou criminais, ou cremerge, todos os dias. É muito desgastante, né? Eu perdi o contato e a convivência com toda a minha família. Eu sofri uma violência ampla, né? Que veio de lugares impensados para mim, né? Mas eu diria para a Helena de 21 anos atrás que lutar por si mesma é a maior luta, sem dúvida mais difícil, mas sem dúvida também
a mais valiosa e a mais feliz de todas. Então, assim, hoje, apesar de tantas dores, apesar de ainda estar envolvida, né, numa história tão dramática, tão dolorosa, com tanto sofrimento para muitas pessoas, não só para mim, né, eu sou uma mulher livre, dona da minha vida, das minhas escolhas, e eu não preciso mais pedir autorização de ninguém para ser Helena do tamanho que eu sou. Helena, eu te honro muito. É difícil encerrar, eu fico muito emocionada porque é a nossa dor, né? É o nosso processo, é sobre nós, a tua história, ela não é tua, ela não é só tua, infelizmente, de muitas mulheres que passaram, passam e talvez ainda passarão. Continua escrevendo pra gente, fala, compartilha, porque com certeza a tua história não foi em vão. Muito obrigada por compartilhar a tua história no Muitos de Mim. Eu espero que tu consiga se curar e ajudar outras mulheres a se curarem com isso também. Muito obrigada, Helena. Sim. Eu agradeço muito esse espaço, Carol, e eu tô aqui, né, o que eu puder contribuir, assim, eu podia fazer duas coisas com essa história, né, eu podia me afundar numa dor, numa depressão, na loucura, no que fosse, né, ou eu podia ressurgir e transformar isso em algo bom, né, e eu fiz essa escolha e faço diariamente, assim, então, que eu possa realmente contribuir e dizer para outras mulheres que a gente tem muita força e a gente pode tudo, tudo que a gente quiser. Isso. Eu tenho certeza. Muito obrigada, Carol. Isso. A nossa vitória é a tua alegria, é a tua felicidade, é ver que a gente pode ser quem a gente é, do nosso tamanho. Obrigada, Helena. Obrigada a todas que estão aqui com a gente. Muitas de mim volta. Agora eu tenho que me refazer aqui porque essa foi forte. Obrigada. Obrigada a todos.